Olá, como estão? Professora Olá, Maria Rita deve estar llegando. já estou aqui, Nájila. Sí, gracias. Acho que podemos. Quem vai fazer as apresentações é você, Nájila? Ou a Não, Tabata? eu mandei no grupo pro Julián se ele poderia, por conta do espanhol, e da professora Mercedes, a Paulina. Tá. É. Então, a Paulina, quem vai falar primeiro? A professora Ana, né? Então, eu posso fazer a apresentação da professora Ana e depois a Paulina faz a apresentação da professora Mercedes, pode ser assim? Sim, perfeito. Então, a professora Ana é uma amiga, né? Posso chamar de amiga também, mas mais colaboradora, de um outro grupo de interesse especial, de uma outra rede, que é a rede da CPLP, dos países, da comunidade dos países de língua portuguesa. Aqui, Ana, esse grupo de interesse especial que discute a obesidade, ele surgiu na rede latino-americana, que no começo ela era a rede da Unasul, né? A CPLP e a Unasul, elas são contemporâneas quase, né? Uma em 2006, outra em 2008, mas a Unasul talvez esteja mais enfraquecida do que a CPLP no atual momento, embora a CPLP também a gente perceba que essa articulação passa por dificuldades, né? Mas a Unasul, Brasil saiu da Unasul e muitos países saíram da Unasul. Na CPLP não teve isso, né? E quando o Brasil saiu da Unasul e outros países da América do Sul saíram, a nossa rede, como ela tinha um vínculo com o Ministério da Ciência e Tecnologia, passou a se chamar Rede Latino-Americana, a Rede LACAM. E existem 89 projetos sendo executados com recurso brasileiro que fazem essa interação aqui com pesquisadores da América do Sul. E nesse grupo aqui especificamente estamos já há um bom tempo discutindo as questões de obesidade. Nesse grupo nós fazemos algumas publicações conjuntas e discutimos as questões da obesidade. E de um tempo para cá tem nos chamado bastante a atenção a questão da regulação, né? Da regulação da propaganda, do comércio de alimentos, mais voltados à questão de uma dieta, de melhorar o ambiente alimentar, de dietas mais saudáveis, né? E foi quando eu pensei que você poderia ser uma das nossas convidadas, porque é um tema que você tem trabalhado em Portugal, essa questão, né, mais das escolhas alimentares e do ambiente alimentar como um todo, um assunto que está nos interessando. E é por isso, né, que nós estamos convidando. Então, a professora Ana é da Universidade Aberta de Portugal, ela tem uma grande experiência no ensino à distância, coordena um programa de mestrado e atua especificamente com essas questões ligadas ao consumo, às escolhas alimentares, e aí, na apresentação, ela vai poder dar algumas outras informações, né? Além de uma pessoa muito presente no mecanismo, que contribui muito, que colabora muito com o trabalho do mecanismo na CPLP. Obrigada, Ana, por ter conseguido um tempo de estar aqui conosco. Muito obrigada. Antes de mais, naturalmente, queria fazer os meus cumprimentos, agradecer o convite por estar aqui presente nesta reunião, neste debate, e dizer que é sempre um privilégio, é um verdadeiro privilégio podermos trocar informação, partilha de experiência, troca de opiniões, é sempre enriquecedor, é sempre uma construção. E por isso eu vejo sempre estes momentos sempre como momentos de reflexão que me permitem a mim, por preparar a apresentação, um maior cuidado na minha reflexão,
mas é com muita alegria que aqui estou, porque efetivamente é esta partilha que nos faz crescer e que nos faz ir mais longe e ver outros pontos de vista e outras abordagens. E, portanto, eu venho, antes de mais, naturalmente cumprimentar a professora Maria Rita pelo convite que me endereçou, agradecer-lhe esse mesmo convite e dizer que é um privilégio mantermos também aqui esta ponte, neste caso, no Siga Obesidade. Temos partilhado muitas lutas no nosso mecanismo das universidades da CPLP e de facto é um prazer continuar a fazer esta caminhada consigo, neste caso em particular, no Siga Obesidade. Queria também cumprimentar um companheiro de luta, que é o Julian, que tem nos acompanhado desde do CPLP, no mecanismo das universidades da CPLP e aqui também, por sempre a sua disponibilidade em nos ajudar nestas questões informáticas. E naturalmente aqui também queria agradecer as interações desenvolvidas com a Nájila, que foi sempre muito atenciosa e cuidadosa e sempre disponível também para colaborar, ajudar, tirar dúvidas, partilhar. Portanto, também lhe agradeço. E finalmente queria agradecer à professora Mercedes também a oportunidade de eu poder ouvir e a todos os colegas que aqui estão presentes, que fizeram o favor de também estarem aqui e de nos acompanharem. Eu tenho um truque, que o Julian estava muito preocupado com o meu português e por isso, a partir de agora vou tentando falar um pouquinho brasileiro, português do Brasil, para ser mais fácil de me entenderem, mas eventualmente não vai ser mesmo assim a mesma coisa, não é? Mas de qualquer forma vou fazer esse esforço para fazer assim uma ligação entre o português aqui da Europa, de Portugal, e o português aí do Brasil, que é mais cantado, mais samba, canção, mas de qualquer forma vou tentando para articular e facilitar que todos me compreendam um pouquinho mais. Eu, antes de avançar propriamente para a apresentação, eu queria dar aqui 2 notas pessoais. A primeira nota tem a ver com a minha formação e o meu percurso no processo da pesquisa. Eu sou formada em Engenharia Alimentar, aí julgo que se diz Engenharia dos Alimentos, e depois parti para o meu processo de pós-graduação, já em França, estive em Paris, e trabalhei já as questões do consumidor, mas numa perspectiva do marketing. Eu, em boa verdade, no meu doutoramento foi sobre as promoções alimentares. Mas, contudo, à medida que vou avançando e que vou envelhecendo, a verdade é que os meus interesses de pesquisa sofreram uma profunda alteração nos últimos 20, 30 anos, porque eu procurei ir um pouco para além do marketing, que ficaram comigo durante cerca de 5 anos, e tentar ir por detrás dessa questão da oferta e, no fundo, perceber um pouquinho mais o consumidor e perceber a psicologia do consumidor. No fundo, tentar exatamente compreender esta complexidade das escolhas e do consumo alimentares, não obstante, em princípio, considerarmos que estas escolhas são tão simples, porque fazem parte do nosso dia-a-dia. E então, este meu percurso investigativo de pesquisa tem sobretudo a ver com estas abordagens do consumo, das escolhas alimentares e sempre tentando ver a perspectiva do consumidor. Por isso, ir por detrás daquilo que é apresentado e tentar ver como é que o consumidor interpreta e porquê determinadas escolhas em detrimento de outras, porquê determinadas opções e não outras. Portanto, esta é a minha, digamos assim, a minha proposta. O segundo... Já posso avançar nos slides? Sim, Ana. Eu posso avançando nos slides? Espera só um pouquinho. Obrigada. Eu creio que não estou aqui como apresentadora. Então, mas o Julian passou para mim, o Julian não está mais aqui?
Sim, eu estou. Já tornei agora a acho que já professora consigo. apresentadora. Eu Assim. tinha deixado a professora Mercedes, desculpa. Agora Já sim, tá. né? Já me conseguem, já está. Já vou passando então. Então, uma segunda nota é uma nota como um pouco como a professora Maria Rita estava dizendo. Eu trabalho na Universidade Aberta e coordeno um mestrado em Ciências do Consumo Alimentar. Sendo a Universidade Aberta uma universidade de ensino à distância, do e-learning, tudo se passa efetivamente na plataforma e neste curso nós temos uma preocupação particular pelas questões do agroalimentar e do consumidor e, digamos assim, na estrutura curricular do mestrado, nós temos nomeadamente disciplinas relacionadas com os critérios de escolha alimentar ou com a alimentação em saúde, com a insegurança alimentar e sustentabilidade. Por isso, tentamos consumo, enfim, tentamos avaliar estas questões do consumo alimentar. E tudo se passa, em boa verdade, numa plataforma em que se procura fazer esta interação, seja pelos materiais, seja com os professores, seja entre os estudantes, fazer este processo de aprendizagem que decorre claramente numa plataforma e, no fundo, o que se procura é, com as atividades que são propostas, que esta realidade do agroalimentar, digamos, seja marcada, seja presente no dia a dia dos nossos estudantes e que essa experiência que eles têm a possam, digamos assim, apresentar nos seus trabalhos, nas suas explanações, nas suas exposições que vão fazendo com os temas que vamos trabalhando. E, no fundo, foi também com este mestrado que eu coordeno, que estas questões dos determinantes das escolhas alimentares e dos critérios de escolha alimentar têm vindo, no fundo, a ganhar mais sentido, porque, em boa verdade, depois é uma alimentação. A minha pesquisa vai, digamos, ajudando e a consubstanciar aquilo que eu pretendo transmitir nas aulas e, portanto, é um processo cíclico que acontece, julgo eu, com todos nós, professores, e que vamos trabalhando ou tentando sobreviver nestas leads. Posto isto, eu então passaria para a apresentação e propriamente dita e então iria avançar com os slides propriamente ditos. Professora Ana e professora Sim. Maria Rita e Nájila, eu não sei o que vocês acham se eu, acabando a fala, faço um resumo pequeno das coisas que ela falou. Não sei se as professoras da Argentina, da Colômbia acham melhor ou estamos entendendo perfeitamente e podemos continuar? Acho que pode ser, Julián, fazer um resuminho agora e aí a professora Ana continua e de tempos em tempos você faz um resuminho. Acho que ajuda algumas professoras da Colômbia que têm mais dificuldade. Eu penso, porque embora esteja ficando claro, talvez tenha algumas ideias que possam ficar mais claras ainda. Se as professoras da Argentina, da Colômbia e do Chile acham bom, vamos tentar essa primeira parte. Professora Ana, você concorda? Sim, senhora. Sim, senhora. Beleza. Posso ir Então, avançando? vou fazer esse resumo das suas duas primeiras colocações super rápidas e já você continua, ¿tá certo? Certo. Entonces, para comenzar y antes de comenzar la presentación en sí, la profesora Ana desea tener dos ideas puntualizadas. Una primera tiene que ver con su formación y sobre cómo esa investigación que se ha querido desarrollar y que se ha hecho se basa fundamentalmente en esa psicología del consumidor, en considerar las elecciones del consumidor y en entender que nuestras elecciones son algo diario e ir atrás de solo esa idea del etiquetado y entender por qué esas elecciones son esas y no otras. Y otra situación que desea la profesora puntualizar es que la Universidad Abierta de Portugal
que trabaja con educación a distancia y el curso en el que ella trabaja tiene un énfasis principal en las cuestiones agrarias. Y ese proceso de aprendizaje en el fondo lo que busca es crear atención en los estudiantes de esa realidad agroalimentaria en el presente del día a día de los estudiantes. Y así los estudios de la maestría de la profesora, de la maestría de ese curso van ganando sentido y la investigación de la profesora va alimentando las aulas como en una comunicação de ida e volta. Professora, pode seguir. Muito obrigada. Assim, eu gostaria de começar por transmitir que é inegável a centralidade da alimentação no dia a dia das pessoas. A escolha e o consumo alimentares assumem-se como um dos mais importantes e dos mais frequentes comportamentos humanos. A alimentação e os alimentos assumem-se com significado simbólico, estético, social, moral e com uma enorme carga psicológica associada, no sentido em que influencia o humor e as emoções, a satisfação global da vida e as relações das pessoas. Por outro lado, não obstante a sua aparente simplicidade, como dizia inicialmente, tendo em conta a experiência acumulada do percurso de cada um, nós podemos ter 10, 20, 30 anos de experiência de consumo e de compra alimentares. A escolha e o consumo alimentar são comportamentos complexos, influenciados por diversos fatores que se interligam e que se influenciam num processo dinâmico, quer dizer, a valorização dos diferentes fatores evolui em função das trajetórias de cada um. Neste contexto, é comum agregar os fatores que influenciam o consumo e a escolha alimentar em 3 grandes categorias: a envolvente, o alimento e o indivíduo. A escolha do consumo alimentar reflete as influências do micro-organismo social do consumidor, considerando em particular os grupos primários, tais como a família, os amigos, os vizinhos e os colegas de trabalho, sendo que o impacto desses grupos inscrevem-se, por sua vez, num quadro mais alargado do contexto religioso e cultural, económico e político, nos traços fundamentais do clima e da geografia, assim das próprias condições de produção, conservação, transporte e de marketing, praticado pelas empresas agroalimentares. Fatores estes que se influenciam e a disponibilidade dos alimentos e a aceitação desses mesmos alimentos. Na realidade, os sistemas alimentares, que abrangem um conjunto de pessoas, instituições, atividades e materiais, pelos quais os bens provenientes da agricultura, da silvicultura e da pesca são produzidos e processados, comercializados e disponibilizados aos consumidores, e que compreendem igualmente os ambientes políticos, económicos e tecnológicos nas quais as diferentes fases do processo alimentar decorrem, condicionam as escolhas e o consumo alimentares. Por outro lado, certas propriedades físico-químicas e nutricionais dos alimentos conferem características que são percepcionadas pelos indivíduos em termos dos seus atributos sensoriais, por exemplo, a textura, o sabor, a aparência, sendo que certas componentes químicas dos alimentos influenciam os mecanismos fisiológicos da pessoa, fome, a sede, a saciedade, o apetite. Por exemplo, os alimentos de elevada densidade energética, como é o caso dos alimentos ricos em gordura, são palatáveis, mas pouco saciantes. No entanto, a escolha e o consumo alimentar estão frequentemente associados às questões imediatas, isto é, da esfera da atuação do consumidor. E por isso nós nos vamos centralizar aqui na esfera mais central deste slide, que no fundo considera as preferências do consumidor, a relação das características sensoriais dos alimentos, a sua aceitação dos seus preços, a procura de soluções alimentares de conveniência, a saúde, o bem-estar e também as preocupações alimentares, as preocupações ambientais, peço desculpa. Assim, a ideia agora é precisamente privilegiar cada um destes
destes fatores e considerar estes mesmos fatores na perspectiva do consumidor. No fundo, avaliar os motivos que conduzem o consumidor a recorrer a certos critérios de escolha alimentar em detrimento de outros ou em vários em simultâneo. Neste sentido, o Food Choice Questionnaire é um instrumento desenvolvido, enfim, nos anos 80 por uns pesquisadores ingleses, Steptoe e colegas, que avalia a importância atribuída pelos indivíduos no seu dia-a-dia, considerando os fatores de escolha dos alimentos. E que ainda hoje este Food Choice Questionnaire, este instrumento, é muito utilizado. Contém 36 afirmações, das quais podem ser agrupadas em grandes dimensões, em 9 dimensões. O apelo sensorial, a conveniência, o conteúdo natural, o controlo de peso, o estado de espírito, a familiaridade, as preocupações éticas, o preço e a saúde. E, no fundo, o que é pedido é que desta lista de critérios de escolha alimentar, que o consumidor, a pessoa que está, no fundo, a tratar e a responder a este inquérito, numa escala de 1 a 9, no fundo, avalie qual é o critério que é mais importante no seu dia-a-dia. E, no fundo, o que se verifica, de acordo com o trabalho que nós desenvolvemos, que é um trabalho de revisão, é que, efetivamente, o apelo sensorial, o sabor, é indiscutivelmente o critério de escolha mais importante a quanto das compras dos produtos alimentares. Efetivamente, há aqui uma clara tendência para o hedonismo, para o sabor, reforçando a ideia que, efetivamente, a alimentação é muito mais do que a parte nutricional, que a forma de obter energia para o nosso corpo. Tem também esta questão hedónica e, no fundo, que nos leva à relação, ao prazer associado. Este padrão de valorização, no caso português, tem sido acompanhado ao longo dos tempos e seja qual for, digamos, em 2005 ou mais tarde, a verdade é que no caso nacional, no caso português, o apelo sensorial efetivamente tem um peso muito importante nas escolhas dos produtos alimentares por parte dos portugueses. Há alguns casos em que esta questão do sensorial não é tão relevante e digamos que as questões do conteúdo natural são muito importantes, mas são sobretudo vocacionadas para a Itália, para a Ilha Formosa, a Taiwan e também para a Polónia, porque tudo o resto, digamos assim, há uma tendência para o apelo sensorial ser efetivamente o critério mais importante das escolhas alimentares. Aqui, mais uma vez, estão concentrados esta abordagem, então, dos principais fatores que estão aqui associados e, no fundo, vamos avançar para a saúde e bem-estar. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, define saúde não apenas como a ausência da doença, mas também como a situação de perfeito bem-estar físico, mental e social. Na realidade, são vários os fatores que influenciam o estado de saúde das pessoas, resultando da combinação de fatores genéticos, fisiológicos, ambientais e comportamentais. Enquanto a idade e o sexo e a herança genética não são modificáveis, os fatores ambientais e os comportamentais são passíveis de serem modificáveis. Neste contexto, a prática de uma alimentação saudável assume-se como um determinante para a promoção e manutenção da saúde das pessoas ao longo de todo o seu ciclo de vida,
com influência direta no bem-estar físico e psicológico. De igual modo, os consumidores consideram que a prática de uma alimentação saudável apresenta um efeito positivo na promoção da saúde e na prevenção das doenças, contribuindo deste modo para o bem-estar das pessoas. Num estudo cross-cultural que fizemos, nomeadamente que inclui também o Brasil, a Espanha, França, Portugal e Uruguai, ao pedir aos participantes que listassem 4 formas dos alimentos afetarem o bem-estar das pessoas, a dimensão saúde, caracterizada normalmente pelas categorias alimentação, alimentar, colesterol, controle de peso, diabetes, doenças, pressão arterial, problemas cardiovasculares, entre outros, foi, digamos, a dimensão mais valorizada pelos participantes dos países em questão, seguida das dimensões psicológica, que considera, por exemplo, fatores como a alegria, ansiedade, estado de espírito, felicidade, humor, prazer, satisfação, entre outros os fatores. Por isso, há aqui claramente uma relação, uma ligação entre o bem-estar alimentar e a saúde, não é? Por isso, a saúde faz parte, digamos assim, do bem-estar alimentar. Por outro lado, de acordo com este trabalho, os alimentos que, segundo os participantes, impactam positivamente no bem-estar pertencem sobretudo aos produtos hortícolas, às frutas e ao pescado. Neste contexto, importa dizer que o pescado, no caso português, assume-se como um alimento diferenciador da alimentação dos portugueses, na medida que Portugal digamos, o país europeu maior consumidor per capita e o terceiro a nível mundial. E, portanto, faz sentido aqui esta referência. De igual modo, o Brasil, digamos que se associa muito aos vegetais, essencialmente aos vegetais e à fruta, mas com um grande destaque, digamos assim, neste caso, aos vegetais. Por outro lado, os alimentos considerados pelos participantes como nefastos, de acordo com esta pesquisa, em relação ao bem-estar das pessoas, são os alimentos com características nutricionais específicas, nomeadamente alimentos com elevados teores de gordura, sal e açúcar, assim como produtos cárneos, produtos açucarados, alimentos fast food e alimentos fritos. De referir ainda que o impacto negativo dos produtos cárneos para o bem-estar foi particularmente relevante para os portugueses, para os participantes portugueses neste estudo. E as gorduras e o sal e o açúcar, para o caso dos consumidores brasileiros. Estes resultados, no fundo, vão ao encontro das recomendações internacionais e também nacionais de cada um dos nossos países, Portugal, Brasil, Colômbia, Uruguai e outros, relativamente à prática de uma alimentação saudável e atualizam em parte os resultados anteriormente obtidos num estudo com representatividade à escala portuguesa, dado que os inquiridos nesse estudo reconheceram principalmente 3 benefícios associados à prática de uma alimentação saudável, que é prevenir a doença, permanecer saudável e melhor qualidade de vida. De igual modo, ainda no contexto português, os inquiridos consideraram como prática de uma alimentação saudável o consumo de fruta e vegetais, o consumo de peixe, a redução do consumo de sal, a prática de uma alimentação equilibrada e a redução do consumo de álcool. Aqui a redução do consumo de álcool é algo bem português, porque ainda assim, digamos, o nosso consumo de álcool é bem superior àquilo que era desejado em termos das recomendações internacionais. Certamente em parte devido ao facto de nós também produzirmos vinho e termos vinhas e, portanto, ser, digamos assim, uma questão também cultural. Esta apropriação do conceito da alimentação saudável por parte dos consumidores portugueses pode justificar-se, por um lado, pela intensificação da difusão dos perigos nutricionais,
tais como o consumo de sal e de gorduras, dado que o mesmo se encontram difundidos de uma forma continuada ao longo do tempo. Eu não sei se conseguem ver aqui neste slide, mas efetivamente, não sei se em termos de contraste conseguem ver, mas há aqui um conjunto de perigos alimentares, nomeadamente os perigos de estilo de vida, onde estão incluídos os perigos nutricionais, que eles são divulgados de uma forma continuada. Isto foi um trabalho que nós fizemos trabalhando em imprensa escrita, aqui em Portugal, um dos jornais com mais tiragem, e então o que se viu é que, enquanto que os perigos de estilo de vida, nomeadamente os perigos nutricionais, vão sendo divulgados de uma forma constante, que vai permitindo uma assimilação da parte do consumidor, a verdade é que os perigos relacionados com as crises alimentares, nomeadamente as crises de food safety, são mais pontuais e por isso nós estamos em crer que esta assimilação do conceito de uma alimentação saudável, ou uma aparente assimilação, pode resultar disso mesmo, de uma ajuda dos mídias, no sentido de também permitirem que as escolhas alimentares sejam também feitas de um modo mais saudável. E, de facto, um outro trabalho que fizemos, em que avaliamos os perigos, digamos, a percepção do consumidor português face aos perigos alimentares, verifica-se que os consumidores portugueses, não obstante terem receio, terem medo, têm medo de facto das gorduras, e embora os conheçam, dizem que conhecem os perigos associados às gorduras, mas têm bastante receio, que contrapõe com o sal. Nós temos um elevado consumo de sal, que, enfim, de acordo com esta pesquisa, há um bom conhecimento dos perigos nefastos do sal, mas os consumidores não têm tanto receio. E nós podemos deduzir daqui que pode ser também uma ajuda da questão da publicidade e da informação pelos mídias, porque efetivamente a questão da obesidade entra pelas casas adentro dos consumidores, seja pelas televisões, seja pela imprensa, ao passo que o sal não é tão evidente assim essa divulgação da informação. Muito embora em Portugal, fruto precisamente do nosso consumo elevado de sal, tem havido, pela parte da oferta, precisamente uma redução do consumo do sal, em particular no pão, porque nós, como sabem, os portugueses fazem muito pão, têm as suas padarias, também aí no Brasil, e o consumo de pão é muito elevado, e muito do sal que nós consumimos vem também do pão. Então, há uma regulamentação, uma lei que permitiu reduzir o consumo do pão, o consumo de sal, peço desculpa, o que facilitou esta redução também da ingestão do sal por parte dos consumidores portugueses. No entanto, a boa verdade é que, não obstante esta constatação no caso nacional português, mas acredito também que é muito comum noutros países, esta aparente apropriação do conceito de alimentação saudável, a verdade é que, tendo por comparação o nosso referencial, que é a roda dos alimentos, a verdade é que, em termos, por exemplo, de fruta e de hortícolas, ficamos bem aquém do que é pedido e do que é desejado. Contrapondo, por exemplo, e também ficamos aquém o caso das leguminosas, é um caso crítico aqui em Portugal. Que contrapõe bastante com o consumo excessivo das categorias carne, pescado e ovos, portanto, muito proteico, e também dos laticínios, também, mais uma vez, a questão proteica. E, portanto, há aqui déficits e excessos que, no fundo, nos separam um pouco daquilo que é desejável, nomeadamente no passado, que era tão característico a dieta mediterrânica aqui em Portugal. E, no fundo, os dados que vos apresento a seguir não são muito simpáticos, não são nada animadores, na medida em que temos uma prevalência da obesidade na população adulta muito elevada, e da pré-obesidade também, que contrasta muito, digamos assim, com
com os dados internacionais. Nós somos, na Europa, juntamente com a Itália, Espanha e o Reino Unido e Malta, dos países com mais prevalência da obesidade, quer a nível da idade adulta, quer a obesidade infantil. O que nos vem aqui transmitir que, efetivamente, com a globalização, a urbanização e a melhoria dos sistemas de transportes, a alimentação se ocidentalizou. E os países, quer nos países em vias de desenvolvimento, quer aqui, em boa verdade, também em Portugal, e nomeadamente em países com imensa ancestralidade da cultura alimentar, o caso do Japão e o caso aqui digamos assim, da Europa do Sul, onde eu insisto, a Itália, Malta, Portugal, Espanha, mesmo esses países que têm uma cultura, ou dizem ter uma cultura alimentar tão rica e tão ancestral, mesmo esses países foram sendo aculturados, fruto desta globalização e deste movimento que levou efetivamente a uma uniformização da alimentação, a um consumo excessivo de proteína animal e a uma redução do consumo de vegetais e de fruta. E, no fundo, os slides que apresento a seguir, que vão ser bem rápidos, mostram mesmo esta evolução ao longo dos anos, deste processo absolutamente fulminante, quer da urbanização, quer do consumo de carne, nos diferentes países, quer, digamos assim, nesta tónica da globalização. E, nesse sentido, importa por aqui a questão, no fundo, quais são as principais barreiras à prática de uma alimentação saudável do ponto de vista do consumidor? Quais são, no fundo, as grandes questões? O que é que leva o consumidor, no fundo, a não alimentar-se de uma forma saudável, considerando que ele, em princípio, tem uma correta apropriação do conceito de alimentação saudável, não é? Há aqui este contraste que, em princípio, não deveria ser. Há aqui um viés, uma separação entre aquilo que o consumidor sabe e, efetivamente, aquilo que ele depois pratica. E no fundo, reportando aqui a vários trabalhos, e também ao nosso, aqui no caso nacional, identificamos a falta de força de vontade, a percepção da falta de tempo, as dificuldades em abdicar do sabor dos alimentos preferidos, bem como das limitações económicas, que dificultam efetivamente a prática de uma alimentação saudável. As pessoas que referem que não se sentem motivadas para alterar a sua alimentação, uma vez que certos benefícios identificados como imediatos e gratificantes e associados a determinados comportamentos, como é o caso da gratificação sensorial, da rapidez da confecção dos alimentos, efetivamente contrastam com eventuais benefícios distantes e apenas perceptíveis a longo prazo, como, por exemplo, os ganhos de saúde. Logo, sendo tão distantes e tão longínquos, esses mesmos benefícios tendem a ser secundarizados e não valorizados, digamos assim. No fundo, as escolhas alimentares dos consumidores, o consumidor pondera entre várias contradições, entre aquilo que gostaria e aquilo que sabe. No caso português, este é um exemplo bem português, porque, como vos dizia, nós somos o terceiro maior consumidor de pescado a nível mundial, portanto, somos um pequeno país, e aos nossos outros temos a Islândia e o Japão, portanto, ilhas, não é? O Japão, uma ilha, portanto, e nós, Portugal, tão pequeninos, em termos de consumo per capita, obviamente, consumimos imenso pescado, não é? E nós, num trabalho que fizemos, procuramos saber as barreiras ao consumo de pescado pelos portugueses, porque temos vindo a inferir que, sobretudo, os mais jovens,
as crianças e os adolescentes não têm esta apetência tão grande pelo pescado. E, no fundo, quando fizemos um estudo qualitativo em que perguntamos às mulheres grandes consumidoras de pescado, as que nós chamávamos as heavy consumers, e às mulheres que não consomem tanto pescado, as light consumers, o que verificamos aqui é que, efetivamente, há, sobretudo, uma enorme dificuldade em conciliar as diferentes preferências alimentares. Tendo como pressuposto que ainda hoje é a mulher que ainda que faz as lides da casa, nomeadamente das questões alimentares, ela tem que conciliar diferentes gostos, diferentes sabores, para que, no fundo, a alimentação, o ato de consumir em família ou em sociabilidade com os amigos, seja um ato agradável. E então, se a pessoa diz que eu não gosto, ou se o outro diz que não prefere, há aqui logo um desinteresse, um mal-estar. E a ideia aqui destas mulheres que nos transmitiram foi que elas procuram conciliar essas preferências, o que faz com que nem sempre o pescado, sobretudo pelos maridos e pelos filhos, seja preferido. E então vai sendo relegado no consumo, no dia a dia destas pessoas. Por outro lado, também referiram à falta de tempo, que indicam que o pescado, a sua confecção, cozinhar o peixe, demora mais tempo e é mais cansativo. E, sobretudo, para as mulheres que são light consumers, que consomem menos, elas fizeram, sobretudo, referência também às dificuldades em comprar e preparar o pescado. Quer dizer, estas mulheres não sabem tanto da sua confecção e da preparação do pescado, não sabem como comprar, não sabem que critérios é que onde fazer quando estão nas compras de um pescado, de um peixe. E então, como têm dificuldade em comprar, não vão optando pelo pescado e vão escolhendo outro tipo de alimentos para as suas famílias ou para elas. No entanto, eu queria, contudo, alertar para uma coisa. É que nós aqui, neste trabalho, consideramos heavy consumers, aquelas mulheres que consumiam muito peixe, aquelas que consomem pelo menos 5 vezes peixe por semana. E as light consumers que consomem menos de 5 vezes por semana. O que significa que estamos a falar um cut-off muito elevado. Se nós formos, por exemplo, ver os trabalhos europeus, que trabalham estas questões também do consumo de pescado, aqui o cut-off é 1 vez por semana. E nós aqui o que estamos a trabalhar é 5 vezes por semana, porque efetivamente, digamos assim, culturalmente o consumo de pescado, mesmo assim, em Portugal é elevado. Mas no fundo a grande mensagem que eu queria transmitir com este slide é precisamente esta preocupação, este trade-off que muitas vezes os consumidores, este balanço que muitas vezes os consumidores têm que desenvolver, em particular os gatekeepers, quem está à frente das lides da casa, em particular da alimentação, para, no fundo, agradar a toda a gente, ou como diz aí, para agradar a todo mundo, não é? E nesse sentido, nem sempre é fácil pôr em prática aquilo que as pessoas sabem, não é? Pôr em prática os seus conhecimentos relacionados com uma alimentação saudável. Não sei se é adequado fazer aqui uma paragem ou não, por favor, ou vou avançando, por favor. Devo avançar? Eu acho, professora, que sim, pode continuar. Até excelente. Eu não teria condições de fazer resumo. Você falou. Ok, muito bem, muito bem. Então, mas estão-me acompanhando mais ou menos com o meu português do Brasil? Mais ou menos? Sí, até por eso que eu não decidi continuar interrompendo, porque várias das professoras dos outros países hispanos escreveram que estava dando para entender, então está tranquilo. Excelente. Muito bem, muito bem, muito obrigada, muito obrigada. Depois, uma outra questão que está associada a esta dificuldade em pôr no dia a dia os nossos conhecimentos ou as nossas competências relativamente à alimentação saudável tem a ver com o nosso comportamento demasiado otimista, aquilo que nós chamamos
o viés otimista ou optimist bias, não é? Como se diz na linguagem anglo-saxónica. Dado que as pessoas subestimam as consequências em relação a determinados perigos alimentares, nomeadamente os perigos nutricionais, devido em parte à ilusão do controlo que consideram ter sobre os alimentos que consomem. Ao serem excessivamente otimistas em relação aos perigos relacionados com a alimentação que praticam, nomeadamente os perigos nutricionais, porque subestimam o aspecto saudável dos alimentos que consomem, é menos possível, é menos provável que essas mesmas pessoas implementam mudanças na sua alimentação, dado que consideram que já praticam uma alimentação saudável. Por isso, se eu considero que a minha alimentação, de um modo geral, é saudável, se eu tenho esta postura mais otimista, eu não tenho razão para mudar da prática alimentar, porque já ela por si já é otimista. E o trabalho, o resultado que vos aqui apresento neste slide, tem a ver com o caso português, que apenas 10,7% dos nossos consumidores inquiridos, isto é, digamos assim, um trabalho a nível nacional, aqui em Portugal, consideraram que deveriam fazer uma marcada modificação na sua alimentação a favor de uma alimentação saudável. Não obstante, anteriormente eu vos ter apresentado um slide bem negro com a incidência da obesidade a nível dos adultos e infantil, mas mesmo assim as pessoas acham que não se necessitam de fazer uma alteração substancial e tão marcada assim. E por isso, no nosso trabalho, dos nossos resultados, só cerca de 11% destes mesmos inquiridos consideraram que havia necessidade de alterar, digamos assim, a prática alimentar. E por isso, no fundo, este critério saúde e bem-estar é um critério que eu gostaria de resumir dizendo que as pessoas valorizam muito, dizem que é o mais importante. Quando a gente faz o brinde do primeiro dia de janeiro, a gente sempre, ou do 31 de dezembro, sempre deseja saúde para todos, não é? É a coisa mais importante, mas depois há estes fatores que nos vão diluindo esta preocupação, este interesse, este intuito, este esforço para efetivamente fazermos uma alimentação saudável. Seguidamente, considerando a questão da percepção sensorial dos alimentos, efetivamente, como vimos anteriormente, até por aqueles dados do Food Choice Questionnaire, o sabor é o principal ou um dos principais determinantes da escolha alimentar individual, particularmente se considerar o conceito de uma forma holística, incorporando o sabor propriamente dito, o cheiro, a percepção oral da textura, sendo que estas dimensões também se podem considerar a componente da palatabilidade ou do prazer. Ora, as preferências sensoriais para o aroma, o sabor e a textura dos alimentos podem determinar as escolhas alimentares e influenciar as escolhas dos consumidores. Por exemplo, em algumas situações, um sabor agradável ou maior palatabilidade estão relacionados com a densidade energética dos alimentos, podendo estar associado ao seu teor de gordura e açúcar. Ora, os alimentos contendo gordura, açúcar ou ambos são comumente descritos como palatáveis, como é o caso dos doces, dos chocolates, dos bolos, das sobremesas, dos iogurtes, dos gelados, dos sorvetes. Mas, contudo, estes alimentos que são tão palatáveis tendem a apresentar uma densidade energética elevada, comparativamente àqueles que não são tão densos, como é o caso dos vegetais, dos hortícolas, e no fundo há aqui mais uma vez esta sensação de desconforto, porque são os alimentos palatáveis,
que nos trazem mais prazer no seu consumo, mas não são, no fundo, eles que são de elevada densidade energética e contrapõem-se com os elementos, digamos, com maior teor de água e, portanto, com menor densidade energética e que contrapõem, nomeadamente, com o seu paladar, porque alguns vegetais podem ser mais amargos, não é? E, portanto, esta questão do amargo e da acidez pode não ser tão desejada quanto o que é previsto, nomeadamente no caso das crianças e dos adolescentes que se afastam muito dos hortícolas, dos legumes, dos vegetais, precisamente por este sabor ora amargo, ora ácido, para alguns casos, e então há aqui este afastamento porque não é tão palatável assim, não é? Mas, no fundo, são aqueles que têm tendo mais teor de água, têm uma menor densidade energética. E, portanto, aqui estamos, mais uma vez, neste confronto, nestas dualidades que muitas vezes nos fazem distanciar da prática de uma alimentação saudável, não é? Porque, de facto, são os alimentos de elevada densidade energética, como os lípidos e os ricos em açúcar, que são os mais palatáveis, mas também os menos saciantes. Avançando agora para o critério solução de conveniência, este, de facto, é um critério que tem assumido uma preponderância muito grande em todos os países, em todas as sociedades. E, no fundo, estas soluções de conveniência são, no fundo, soluções que visam reduzir qualquer esforço desenvolvido pelo indivíduo, seja temporal, seja cognitivo, seja físico, durante as diferentes fases, as diferentes etapas da cadeia do consumo, começando pelo planeamento, a compra, a preparação propriamente dita e o consumo, e terminando com as limpezas. A ideia é reduzir, minorar estes esforços cognitivos, físicos e temporais associados à preparação. O que nós não queremos é dizer, é perguntar, ou queremos reduzir o esforço de o que é que a gente tem que comprar na loja para o almoço de hoje, ou para o jantar, ou para as refeições para a semana, para o mês. Nós queremos reduzir o esforço e a tarefa de quem é que vai arrumar a cozinha. Nós queremos reduzir o esforço cognitivo de perguntar o que é que vai ser hoje o jantar, o que é que vai ser hoje a refeição, como é que eu tenho que tornar esta refeição mais agradável, mais interessante. Então, eu consumidor, procuro soluções de conveniência que no fundo procurem minorar, reduzir precisamente estes esforços. E tudo isto acontece porque, no fundo, são vários os fatores que condicionam e que influenciam a procura de soluções de conveniência, que fazem parte, digamos assim, do nosso dia-a-dia. Por um lado, a enorme falta da percepção do tempo. O tempo assume-se como um critério que tem que ser gerido de uma forma extraordinária. Então, nós da academia, que estamos sempre sem tempo, consideramos isso muito sensível, seguramente. Bem como a participação da mulher no mercado do trabalho, as novas estruturas familiares, nomeadamente do que diz respeito, em particular aqui na Europa, à diminuição média das famílias, bem como a falta de aptidões culinárias, o processo de industrialização dos alimentos e a penetração de eletrodomésticos nas cozinhas domésticas para o apoio à preparação e confecção dos alimentos. Todos estes fatores conduzem e levam a que, efetivamente, procuremos alimentos, soluções de conveniência. E a ideia aqui é externalizar estas tarefas, quer dizer, externalizar as tarefas associadas à preparação das refeições, de modo a termos a ilusão da economia do tempo. Embora aqui a grande ideia é fazer esta desconstrução de que
o tempo que nós demoramos, por exemplo, a fazer uma pizza pode ser muito próximo ao tempo que nós demoramos a fazer uma sopa. Porque para a pizza, para além de a comprar e a tirar do congelador, é preciso ligar o forno, o oven, previamente. E isso nós poderíamos fazer também com a sopa. Só que a nossa intuição é que estes alimentos processados e de elevada densidade energética, embora por vezes palatáveis, são-nos muito mais ágeis, são-nos muito mais rápidos. E então vivemos nessa ilusão que efetivamente poderemos recuperar o tempo e fazer outras coisas. Por exemplo, no caso da academia, fazer um paper, preparar aulas, preparar reuniões, enfim, o que quer que seja, estar com a família, o que quer que seja. Mas há este sentimento que estas soluções de conveniência, esta externalização das práticas culinárias, nos vão ajudar a poupar o tempo e, por isso, eventualmente poderemos ser mais ricos no nosso tempo, porque o poupamos. No entanto, o que se verifica também é que, efetivamente, há, mais uma vez, este sentimento de que nem sempre os alimentos, as soluções de conveniência, e iremos ver isso com mais cuidado, são as mais saudáveis, não é? Por exemplo, neste trabalho que desenvolvemos também num estudo qualitativo, em que perguntamos às pessoas o que é que as leva a consumir num restaurante fast food, a ir aos fast food, foi essencialmente, por um lado, esta ideia de rapidez. As mulheres, sobretudo, que trabalham com as lides da casa, que por isso estão associadas a esta questão de tratarem das refeições, acima de tudo, a grande vantagem é a rapidez, não é? É ser fácil de fazer, é rápido, já não preciso de confeccionar. E no fundo, quando se perguntava se estavam atentos a estes menus saudáveis que eventualmente estes fast food poderiam ter, a resposta é que não, que as pessoas vão lá para tirar o proveito máximo do palatável. E por outro lado, quando lhes perguntamos, isto é ambiente de focus grupo focal, se estavam atentos à informação nutricional, também diziam que não. E, portanto, mais uma vez, cá está, temos esta ideia de que com a alimentação fora, no fast food, é tudo mais rápido, é tudo mais palatável, mas a verdade também é que há claramente uma associação entre os alimentos de elevada densidade energética e os alimentos de conveniência, porque muitos destes alimentos de soluções de conveniência são alimentos processados. E, portanto, seja qual for a solução, seja os alimentos processados, seja as refeições dos alimentos congelados, refeições takeaway, ou mesmo no limite, esta solução máxima de conveniência que é ir a um restaurante e fazer lá a refeição, estão muito relacionados com alimentos, efetivamente, por um lado, de elevada densidade energética, de elevado teor lipídico, consequentemente, e também de elevado teor de sal, porque, no fundo, o sal, e bem como os lípidos, são potenciadores do sabor, e por isso faz com que estes alimentos tenham aqui esta postura palatável que tanto interessa e promove, digamos assim, o consumo destes alimentos, não é? Embora vários estudos confirmam que os próprios consumidores corporizam esta atribuição negativa em relação às soluções alimentares de conveniência, existindo mesmo sentimentos de culpa quando proporcionam refeições prontas a consumir. No fundo, vários estudos têm demonstrado que as mulheres, mais uma vez, quem está associado sobretudo às práticas de culinárias, reforço, as mulheres em particular, sentem-se culpadas, por exemplo, por apresentar uma pizza, em vez de fazerem uma refeição feitas por elas e que considerariam que fosse mais saudável. Só que, por outro lado, rapidamente mitigam, compensam, fazem o trade-off dessa mesma culpa, o sentimento de culpa, algum desconforto, porque consideram que não têm tempo. E, portanto, o tempo é o mais importante e, portanto, há que avançar.
Estando quase no fim, gostaria agora de fazer aqui uma reflexão sobre os fatores económicos. De facto, de acordo com a FAO, o processamento e o varejo alimentares promoveram a eficiência ao longo de todo o sistema alimentar, tornando-o mais comercial, industrial e contribuindo para o aumento da disponibilidade e acessibilidade de alimentos variados a preços razoáveis ao consumidor. Porém, mesmo em contextos de adequada e abundante oferta alimentar, nem todos os consumidores têm acesso aos alimentos de que necessitam, nomeadamente para praticarem uma alimentação saudável. Ora, pela teoria microeconómica, a quantidade de cada bem a comprar é determinada de modo a que sejam maximizadas as preferências do consumidor, tendo em conta o seu rendimento e os seus preços, rendimento à renda. Porém, as reações do consumidor quanto ao preço são profundamente heterogéneas. O preço poderá ser percebido de uma forma positiva, funcionando como um indicador de qualidade, ou mesmo como um sinal de status a transmitir aos outros. Esta influência interfere de uma forma favorável na avaliação global do produto e concomitantemente na sua compra. Inversamente, o preço poderá ser interpretado de uma forma negativa, do ponto de vista negativo, pois, no fundo, corresponde ao sacrifício financeiro necessário para que se possa adquirir o produto. A este nível, a teoria microeconómica do consumidor considera o fator preço como uma limitação à compra, na medida em que se restringe o orçamento do agregado familiar das famílias para outras compras. Ora, na realidade, os fatores económicos, essencialmente o preço e o rendimento, assumem um papel importante, nas escolhas dos produtos alimentares, principalmente para os consumidores de baixa renda, dado estes consumidores serem mais sensíveis ao preço, na medida em que a escolha dos alimentos por parte destes consumidores está mais sujeita às flutuações dos preços, optando por soluções alimentares que melhor se ajustem aos seus orçamentos e que proporcionam mais saciedade. Ora, segundo a OMS, é pouco provável que as pessoas com baixos rendimentos, com baixas rendas, pratiquem uma alimentação que esteja em sintonia com as atuais recomendações nutricionais, tendo estes grupos, consequentemente, elevadas taxas de doenças crónicas não transmissíveis e, comparativamente a outros consumidores com médio e elevados rendimentos, elevadas rendas. De facto, as famílias que oferem baixa renda tendem a comprar menos frutas e vegetais e a comprar alimentos de elevada densidade energética. Duas principais razões explicam esta tendência. Por um lado, os alimentos de elevada densidade energética são mais palatáveis e são alimentos que fornecem grande quantidade de energia a um baixo custo. Tal poderá, em parte, explicar-se pelo facto destes alimentos, como, por exemplo, as bolachas, os biscoitos, os cereais de pequeno almoço e os cereais infantis, os cornflakes, por exemplo, os cereais infantis, apresentarem na sua composição um baixo teor de água, tornando-os, portanto, mais estáveis, logo mais fáceis de serem processados, transportados, armazenados, comparativamente a outros alimentos de elevado teor de água, como é o caso das frutas e dos vegetais, e que, no fundo, interferem nesta abordagem. Por isso, contas feitas, o que eu, no fundo, queria transmitir é que aqui chegados é que, efetivamente, importa reforçar esta constante necessidade de fazer este trade-off, este equilíbrio entre as escolhas alimentares dos consumidores e, no fundo, aquilo que eles sabem, aquilo que eles dominam, a sua experiência, que pode ser de 30, 40, 30 anos de vida, 50 anos de vida, peço eu desculpa. E, portanto, há que, no fundo, otimizar esta abordagem e
no fundo, reforçar que é importante mitigar algumas dificuldades e transmitir que os consumidores certamente conseguem fazer uma alimentação saudável, porque ela não tem que ser, por um lado, fastidiosa, não tem que ser aborrecida. Pelo contrário, ela pode ser igualmente saborosa, ela pode ser igualmente agradável e pode igualmente permitir que haja uma satisfação em torno de todos, em torno da mesa, quando consumimos e quando estamos todos